temos uma filha de 16 anos, né, e somos casados há 16 anos. Né, vai fazer 17 anos em dezembro. Pertencemos à Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pebetá. A Pastoral Familiar na nossa paróquia, ela tem 3 anos, fez 3 anos agora em agosto, né? E o que é a Pastoral Familiar? É um serviço das famílias para as famílias, né? E dentro da Pastoral Familiar existem 3 setores: pré-matrimonial, pós-matrimonial e casos especiais. O setor pré-matrimonial, ele atende desde o nascimento até a preparação para o casamento. O setor pós-matrimonial, ele acompanha os casais após o casamento. E o setor de casos especiais, ele acompanha as viúvas, os casais de segunda união, mães solteiras e toda a família que se encontra numa situação difícil e necessita da igreja. A gente tem que observar uma coisa: se um dos cônjuges tiver sido casado na igreja católica, tiver recebido o sacramento do matrimônio, não pode, porque para a igreja o divórcio ele é inexistente, ele não existe. Uma vez que você recebe o sacramento do matrimônio, para a igreja você vai ser sempre casado. Como em contrapartida, se você só casou no civil, para a igreja você sempre vai continuar sendo solteiro. Aí tem essa possibilidade de você, numa segunda união, casar na igreja. Porque o casamento, assim como o sacramento, ele é indissolúvel, assim como o amor de Deus por nós e pela igreja, né? Então nessa aliança, ela é indissolúvel. Então tem que ter esse cuidado até nos encontros de noivos, de preparação para a vida matrimonial, né? Os noivos são orientados nas visitas a lerem, né, estudarem um pouco sobre, né, os aspectos canônicos do matrimônio, que tem algumas cláusulas para eles estarem cientes quando o casamento pode ser anulado. E ela falando nessas cláusulas de nulidade, é em outra situação que se dá isso. Se um dos cônjuges tivesse sido casado na igreja católica, mas se a igreja reconheceu que aquele casamento não existiu, aí ele vai entrar com um processo de nulidade de casamento no Tribunal Eclesiástico. Se comprovar que não existiu, for anulado, tiver sido nulo aquele casamento, aí pode se casar na igreja novamente. Porque quando a gente vai para receber o sacramento do matrimônio, nós fazemos uma promessa um ao outro, né? Ser fiel, estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e até que a morte nos separe. A partir do momento que um dos cônjuges morreu, aquele juramento ele não deixou de existir, mas foi quebrado, porque um morreu. E só o que pode separar o casal é a morte. Porque os métodos contraceptivos impedem que o plano de Deus seja cumprido, né? Uma vez também que ele prejudica a saúde da mulher também. Eu estive lendo um pequeno trecho de uma entrevista do Papa Francisco que ele fala da paternidade responsável. As pessoas às vezes elas falam que a igreja é contra métodos contraceptivos.
mas em contrapartida, como seria? As famílias seriam numerosas, e ele fala que vai da responsabilidade dos pais. Qual é a minha situação hoje? Eu posso ter eu posso ter 2 filhos, e a igreja ela nos propõe um método natural, que nos cursos de noivo do setor pré-matrimonial da pastoral familiar, nós temos a Nuplafan na nossa diocese que fala sobre o método Bilis, onde se utiliza esse método natural, em que se respeita. Eu acho que o marido ele sempre fala que é uma declaração de amor para a mulher, ele passa a respeitá-la mais, ele não vê ela simplesmente como um objeto, porque a partir do momento que você utiliza os métodos aí, pílula, camisinha, significa que você tem que estar disponível a todo momento, num relacionamento, num casamento. Você pode a qualquer momento ter. Então, relação não é. Então, o casamento, o relacionamento a 2 é uma conquista, é amor. Isso do amor, ele tem que fazer parte de tudo. O amor de Deus por nós ele é imenso. Então, nós devemos gerar vida, mas com uma responsabilidade. E assim como, né, Deus, ele é um pai, né, que ama, um pai misericordioso. É um pai que ama seu filho, né? Nós somos filhos, ele sabe aquilo que é bom para nós, né? Então, por isso que os métodos contraceptivos não são aceitos pela Igreja Católica. Porque muitas vezes, com o uso contínuo, você se torna um depósito que é um útero morto. É um útero morto. E assim, a gente às vezes almeja tanta coisa na nossa vida. Uma experiência que eu tive antes de frequentar a igreja, antes de conhecer esse amor de Deus, né? Na minha casa, quando eu era adolescente, eu subia na laje, né? Eu subia na laje e conversava com Deus, porque às vezes a gente se cobra muito. Todos os amigos, as amigas estão namorando, todo mundo está com, né, um par, e às vezes a gente está sozinho e fica, por que eu ainda estou sozinha? Então eu pedi a Deus sempre que Ele colocasse na minha vida uma pessoa boa que fosse da vontade dele, né? Então Deus me deu esse presente que, né, é o Ribeiro, né? Então assim, quando a gente deixa Deus fazer parte da nossa vida e deixa Ele dirigir a nossa vida, tudo fica mais fácil, né? E reconhecer também os planos dele para a nossa vida. Às vezes a gente quer mesmo parar nos planos de Deus, não reconhece e luta muito contra os planos de Deus. Nós ficamos entre namoro e noivado 11 anos. Minha mãe diz que foram muitos sofás, porque a gente namorava em casa, um namoro tradicional, em casa, a família toda, e minha família é grande, né? E tinha hora para começar, uma hora para terminar o namoro. E quando saía, ia com as minhas irmãs todas também iam. Não, mas foi maravilhoso, muito bem acolhido, porque teve aquela conquista que hoje em dia não tem, né? Aquele primeiro olhar, a paquera, eu segurar na mão, tudo isso vai aproximando. Nós ficamos um ano, né, separados, né? Porque aí a gente às vezes precisa desse tempo. Eu precisei desse tempo, não foi nem ele, mas fui eu que precisei desse tempo para pensar realmente se era isso mesmo que eu queria. Aí depois ficamos, né, para casar, não demorou também tanto, né? E Deus foi cada vez mais colocando, né? Tivemos dificuldades, sim, né? Porque pode ter 11 anos, 2 anos, que você também vai ter dificuldades, né? Mas acho que assim, acima de tudo é o respeito que um tem que ter pelo outro, né? O conversar, que a gente sempre fala, né, que o diálogo não era muito afim, não, ele nunca foi muito de dialogar. Mas assim, eu aprendi no tempo dele, ver o momento certo para dialogar. Então isso também favoreceu, né? Porque fica mais fácil quando você entende também o momento do outro. Às vezes você não está afim de conversar e tem pessoas que querem, forçam e não dá certo. Falo muito, gente. E a Ana Paula na minha vida, ela me deu eu aprendi a amar novamente, né? Quer dizer, porque desde pequeno e tal, então isso se perdeu um pouco,
Hoje eu sou uma pessoa um pouco melhor, né? Melhorei muito, posso melhorar mais, mas eu agradeço muito a Deus por ela na minha vida. Eu acho que nós, quanto casal, nós temos a nossa filha. Nós não podemos ser o modelo perfeito de família, porque ninguém o é, só Jesus, Maria e José, mas nós lutamos pela nossa família, né? Nós vivemos em função assim sempre um do outro, estamos sempre juntos. Coisas que eu percebo muito aí, muitas pessoas casadas, mas é sempre um para um lado, um para o outro. E a gente procura nos aprofundar nas coisas de Deus, porque é o que aproxima o casal hoje. As pessoas falam muito que eu oro em casa, mas até o Senhor teve os momentos dele para orar. E então nós devemos sempre estar buscando a Deus. E a família unida, buscando a Deus na igreja, eu acho que fortalece qualquer relacionamento. Sobre a vida de casal, né? Mais ou menos isso, né? Aí você corta isso. Não tem problema não. Depois vocês darem uma ajeitada aí. Uma coisa é a gente conversar e formar o pai. E se vocês quiserem refazer, a gente... Porque esse primeiro, a gente... Tinha que ter feito em casa, Natânia. Ai, meu Deus. Esqueci. impedem que o plano de Deus faz de novo. seja. Tá, volta. Se quiser a gente fala. Contar um pouquinho da história. Da história? Nossa. Gente, edita tudo. Eu gostei muito. Também. Escreva. Vocês